paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à lição 10, classe de adolescentes na escola dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos, e é um prazer semanalmente compartilhar com vocês estes vídeos que, conforme vocês têm comentado, ajuda os professores a prepararem as suas aulas. Estamos à disposição dos irmãos por aqui, todas as semanas com as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e divulga para muito mais professores. Já somos mais de 21 mil inscritos aqui no canal. Nos ajude a alcançar mais gente, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. Fale para nós de onde você nos assiste e o impacto das nossas aulas na sua preparação da sua aula para o próximo domingo. Pegue a sua revista e vamos juntos estudar a palavra de Deus e preparar a aula do próximo domingo. Igreja e sociedade é o título desta lição. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem na verdade tem um link, que é o nosso site. Nesse site você acessa o nosso Instagram. Nesse site você entra em contato conosco para ministrações da Palavra de Deus, em congressos, eventos, palestras, seminários. Será um prazer atender os irmãos. Você também, através disso, aí na descrição dos vídeos tem um link onde você acessa grupos de professores no WhatsApp e um link para você baixar o conteúdo em PDF da lição. Então não perca tempo, tem muito conteúdo aqui para abençoar a sua vida. Vamos aqui para a lição. O que é a igreja? É bem provável que desde criança você frequenta uma igreja, não é? Então a primeira coisa que ele vai falar aqui é que o termo igreja, o vocábulo igreja, não está na Bíblia. Até porque igreja vem de eclésia, é um vocábulo grego que significa chamados para fora. Então, afinal de contas, o que é igreja? Igreja é, de acordo com a lição, um grupo de pessoas que receberam a Jesus como Salvador e que foram chamados para fora. Fora de onde? Fora do mundo. Ok? Agora, chamados para fora do mundo, estando no mundo. Lá em João 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, diz ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a igreja é chamada para fora do sistema mundano. Ela não é mais... não vive mais sobre o controle da carne, o domínio da carne. Portanto, isso é a igreja de Cristo, formada por todos os povos, raças, tribos e línguas, por todas as pessoas que em todos os lugares confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja, ela não é invenção de homem algum, de nenhum pastor. Os pastores, os homens, são escolhidos por Deus. Está em Efésios capítulo 4, não é? Ele mesmo deu uns para pastores e mestres. Efésios 4, a partir do 11, para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja. Então é Deus que dá pastores à igreja para cuidar, para zelar da igreja. Porém, a igreja, ela tem um único dono. Jesus disse: edificarei a minha igreja. O dono da igreja, que pagou o preço de sangue por ela, é Jesus Cristo. Ele e só Ele é o dono da igreja. Todos os homens, não importa em que posição estiverem na instituição, na denominação, todos são servos de Cristo para servir a igreja, certo? Então é isso. O valor da igreja. O valor da igreja não está na sua arquitetura, no seu poder aquisitivo ou no poder aquisitivo de seus membros, não é? Então Jesus, eu costumo sempre dizer que igreja é gente cuidando de gente. O valor da igreja não está nos bancos, no ar-condicionado, no sistema de multimídia. Não, porque
o valor da igreja está no precioso sangue de Jesus, que se entregou por sua igreja, não é? Efésios capítulo 5 diz muito sobre isso aqui, 5 e 25, quando está falando aqui, isso mesmo. Assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o valor da igreja está no preço que foi pago, que foi o sangue de Jesus. E o valor da igreja é demonstrado nas pessoas, ok? É isso que tem valor para Deus, pessoas, igreja é gente. Aí aqui na lição ele fala algo muito interessante. O principal papel da igreja diz respeito ao estudo da Bíblia, adoração e ministério. Se a igreja deixar de discipular e ensinar os seus membros, todos sofrerão e ela não terá condições de cumprir a sua missão integral. Então esta é a missão da igreja. Olha só, vamos ver aqui Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Então veja, o papel da igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é confrontamento direto a pessoas. Nós vamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia nós estamos atacando pessoas, atacando o pecado das pessoas. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é apresentar Cristo ao pecador. Por quê? Porque a pessoa sem Jesus já está perdida. Eu até postei algumas frases essa semana no meu Instagram. Segue lá, @Denis Pereira Oficial. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, meu irmão. Ajuda esse canal a crescer. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado para que a tua indignação com o pecado não lhe impeça de apresentar Cristo ao pecador. Tem gente que está tão indignado com o pecado das pessoas hoje em dia que não fala de Cristo mais para as pessoas. Só fala de inferno, inferno, inferno. Gente, já está condenado. João 3,18. João 3,18. João 3,18. A gente só leu o 16. Você leu o 18? O que diz o 18 é estarrecedor. Por isso que a marca da igreja precisa ser a compaixão. Por quê? Porque o homem sem Deus já está condenado. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então as pessoas, elas já estão perdidas, e foi para os perdidos que Jesus veio. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós precisamos ter este cuidado. A missão da igreja é pregar o evangelho, apresentar Cristo às pessoas, a única esperança para o pecador. Nós temos que tomar cuidado para não negar aos outros a graça que recebemos. Quando fazemos isso, quando nós não apresentamos Cristo às pessoas. Quando a gente só ataca o pecado das pessoas. Quando a gente fala de inferno para aqueles que já estão condenados. Isso é no mínimo uma falta de compaixão e de misericórdia. Que Deus nos ajude. Então a missão da igreja é pregar o evangelho e a missão da igreja é instrução. Instruir. Gálatas 4:19. Paulo escreve aos Gálatas e diz: Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Depois, em Filipenses 1:6, ele vai dizer: aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que é isso? A obra de santificação e de purificação para os nascidos de novo. Ela é uma obra contínua. Ela é uma obra permanente, ela é uma obra diária. E a missão da igreja é chamar, convidar, ganhar e instruir, educar, não é? Ensinar, para que então haja o quê? De fato, mudança de vida. Esse é o papel da igreja. A igreja é também um lugar de comunhão e serviço.
John Wesley, fundador da Igreja Metodista, dizia assim: não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Não há nada mais anticristão. Ah, desigrejados, a igreja sou eu na minha casa. Não. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver que Deus é um Deus que quer ver o seu povo reunidos para adorar, reunidos para cultuar, reunidos para servir. Para servir. Como eu disse, igreja é gente cuidando de gente. Tem os dons, tem os talentos, um ajuda o outro, um fortalece o outro, um cuida do outro. Ah, mas eu vou sair da igreja porque fulano não sei o quê. Gente, sair da igreja por causa de problemas com pessoas é o mesmo que abandonar o hospital estando enfermo porque lá tem outros doentes. Não, Deus está trabalhando em todos nós, Ele está agindo em todos nós. Todos nós estamos em um tratamento espiritual extraordinário de transformação diária. Todos nós. Então a igreja é o lugar onde nós servimos a Deus. Sim, o crente em Cristo, ele ama a igreja de Cristo. E ama estar junto, até porque na eternidade estaremos todos juntos, gente. Então, cuidado aí com, principalmente ultimamente, as pessoas com essa situação que a gente viveu. Ah, a igreja sou eu. Volta para a igreja. O lugar do crente é na igreja. Não existe soldado que não se apresente ao quartel. Não existe. Ah, eu culto online, tá bom. Então fica, quando você tiver com fome, coloca lá nos vídeos de restaurante, fica assistindo o Masterchef lá para ver se tua barriga enche. É o lugar do crente, é na igreja que a gente é pastoreado, é na igreja que a gente serve a igreja, a gente aprende a servir, a gente é servido, é na igreja que a gente é esforçado e esforça o irmão, a gente é animado e anima o irmão, a gente é motivado e motiva o irmão. Igreja. Ok? As ordenanças à igreja. E por isso que é a importância da igreja. O crente tem que estar na igreja. Por quê? Porque tem duas ordenanças que independem de denominação, que é para a igreja de Cristo. Né? E vale lembrar também quem diz assim, não, eu não me encaixo aqui, gente, com tanta denominação que tem hoje. Não é possível. A gente é muito ruim. Desculpa aí você, sabe, que não se encaixa em nenhum lugar. Desculpa, a gente é muito ruim de não conseguir com tanta denominação um lugar. E aí que está o problema. A pessoa quer um lugar que agrade ela. É como as pessoas estão olhando a igreja como se a igreja fosse, a igreja de Cristo, ela fosse mais um segmento. Né? Mais um segmento. A pessoa, por que você não comeu naquele restaurante? Ah, eu não gostei. Por que você não estudou naquela escola? Ah, não achei interessante os professores. Viu, por que você não compra mais naquela loja? Ah, não gostei do atendimento. Aí, por que você não vai mais lá na igreja? Ah, eu não quero ir lá mais, eu não gostei do pastor. Ah, eu não gostei da música. Ah, eu trabalho com jovens lá meio pra quê? Ah, gente, tô falando da igreja de Cristo. Igreja de Cristo, acorda. Ordenanças de Cristo à igreja, a ceia do Senhor, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Depois agradeceu pelo vinho e cada um bebeu. Ele disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, não é? Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor não é uma cerimônia religiosa, é um memorial que nos lembra que Cristo foi ferido na cruz em nosso lugar. Entende? Então, a ceia do Senhor, ela alimenta a nossa esperança de que um dia Jesus voltará. Ele disse, fazei isso até que eu venha. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, ela deve periodicamente reunir-se para cear, para cercar a mesa do Senhor, não é? Então, não é simplesmente comer o pão, beber o suco, beber o cálice. Não, é participar deste memorial. E isso nos leva a nossa consciência do nosso pecado, e, portanto, nos leva à confissão, nos leva a arrependimento. Então, a ceia do Senhor é um momento extraordinário de comunhão para a igreja, de alinhamento de propósito da igreja de Cristo. A outra ordenança é o batismo.
tanto a Santa Ceia quanto o batismo não tem poder de salvar. São para os salvos, porque o que nos salva é o sacrifício de Cristo, e nós somos salvos pela fé por causa do que Cristo fez. Então, por que o cristão tem que se batizar? Porque Jesus deixou claro: ide, ensinai e batizai. Jesus disse: ide, ensinai e batizai. Eu acabei de ler aqui, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Então, o batismo, assim como a Santa Ceia, é uma ordenança. Então, em primeiro lugar, o crente precisa se batizar porque é uma ordem. Crente que não se batiza, não participa de ceia, é desobediente. E desobediência é pecado, não é? Desobediência é pecado. Então, o batismo, no nosso caso, é feito por imersão, não é? Ele representa a confissão pública de fé. É aquela coisa, gente. Quando eu comecei a namorar, com 3 meses, a minha esposa lembrou essa semana. 3 meses nós colocamos a aliança. Inclusive a aliança do nosso namoro está aqui. Aliança. Porque a aliança é uma representação pública de que eu tenho compromisso com alguém. Se eu estou namorando alguém ou casado com alguém e eu não quero colocar aliança, o que há? Que compromisso é esse que eu não quero que as pessoas saibam? Então o batismo, ele é esta confissão pública, é uma demonstração de fé pública. E Jesus disse: quem tiver vergonha de mim, naquele dia eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens aqui, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, quem tem compromisso com Cristo não deve ter vergonha nem medo de se batizar. Se as pessoas não estão querendo se batizar, nós precisamos nos perguntar que tipo de evangelho de instrução estamos dando. Porque se você olhar a igreja primitiva, eram as pessoas que pediam para se batizar e não o contrário. Não era a igreja, não havia imposição, pelo contrário. As pessoas iam ouvindo o evangelho, por isso que eu estou dizendo, a função da igreja é pregar o evangelho. Porque o evangelho cumpre o seu papel. Então, se o adolescente, se o jovem, o novo convertido, ele não quer se batizar, talvez ele não foi ensinado direito, talvez ele não entendeu o que é o batismo. Então, a gente precisa rever isso. Amém, meus irmãos? Que bênção de aula! O trimestre está acabando, mas um novo está chegando com um novo currículo da Escola Dominical. Vai ser tremendo, vai ser demais. Espero que tenham gostado demais desta aula. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.